Fala pessoal, aqui é Cícero Lima. Que é Gabriel Brant. Nós somos da Rocket2B, é muito bom estar aqui com vocês hoje. Hoje eu quero falar com vocês sobre um problema oculto que tem aí em vendas e que algumas empresas já estão entendendo um pouquinho como melhorar isso, mas nem todo mundo tem essa visão clara. É isso que hoje eu e o Gabriel vamos debater com vocês, né? Pensando também em como ter melhores resultados para esse próximo ano que está começando agora aqui, né? E como fazer uma gestão de vendas melhor para então conseguir ter novos, né, sonhar com novos patamares, com novos resultados para a sua empresa, certo? Pessoal, primeiramente eu queria começar com vocês o seguinte, né? Quando a gente fala em aumentar vendas, geralmente as empresas elas focam muito em analisar o indicador de faturamento e as empresas entendendo que precisam vender mais, o que elas fazem? Elas buscam, então, mais vendedores para a sua equipe de vendas, né? Elas aumentam o número de vendedores. Só que é o seguinte, não necessariamente aumentar o número de vendedores vai dobrar o seu faturamento, vai aumentar o seu faturamento. E um problema muito sério, o Gabriel também sabe um pouquinho disso aí, né, Gabriel? Um problema muito sério que a gente tem hoje, quando a gente for analisar a produtividade do nosso vendedor, em média, o nosso vendedor ele foca 50% do tempo dele na venda, ou seja, 50% do tempo ele não foca em venda. Isso é a perda de produtividade. E é isso que eu quero que vocês entendam com esse nosso material aqui, com esse nosso conteúdo, que vender está muito ligado, né, nesse novo olhar de venda, com o novo perfil de consumidor, com tecnologias que estão aí para nos apoiar, que vender está muito ligado a entender a produtividade da equipe de vendas e, claro, né, para que você consiga bater metas, você precisa entender como está, você precisa analisar como está cada fase da jornada de compra do teu cliente para entender a conversão em cada uma das etapas. Bem, se você não sabe ainda o que é conversão, o que é cada etapa da venda, a gente está falando aqui um pouquinho sobre funil de venda. A gente não vai entrar muito nesse mérito hoje, a gente pode fazer um vídeo mais para frente aí, mas seria mais ou menos isso, né? Para conseguir vender mais, tu precisa também ter mais produtividade da equipe e entender quais são as fases da sua venda e aonde melhorar. Uma coisa que eu vejo muito, Gabriel, quando a gente vai falar com empresas, empresários aí, que eles controlam o faturamento. Só que só olhar para os bons resultados não nos dá, vamos dizer assim, a opção de ver aonde a gente está errando, né? Ou seja, entender, por exemplo, o motivo da perda de uma venda pode ser fundamental para dobrar o teu faturamento. O que tu acha Sim. disso aí, Gabriel? Eu acho que os números finais são importantes, a gente tem que se basear por isso, mas tem muita coisa nesse meio do caminho, no meio do processo, que a gente pode utilizar, analisar e ver se realmente está acontecendo, se está dando resultado ou não, né? Então, falando de perdas, às vezes a pessoa contabiliza como uma perda do negócio, mas não entende por que foi perdido ou porque foi ganho também, né? Às vezes não sabem qual é o motivo desse ganho ou dessa perda. E é bem interessante tu ter fazer um debriefing depois de uma venda ou de uma não venda para ver onde tu errou, se o perfil está certo. A gente tem alguns exemplos aí que as perdas de hoje podem ser bem diferentes das perdas de amanhã, né? Então, tu tem que sempre estar dando uma revisitada nisso para conseguir trazer e entender o que está acontecendo, entender as tendências do consumidor, entender o que Sim. ele está pensando, qual forma que ele pensa, né? Então, eu acho que é bem interessante rastrear essas perdas e para conseguir entender a jornada de compra do Claro, consumidor, claro. né? E um ponto que eu vejo assim, as pessoas, geralmente, eu trabalhei muito tempo em vendas, né, no campo, na rua aí, mais de 10 anos, e o que a gente, na época, né, nós não tinha preparação para isso, simplesmente eu fui jogado para a área de vendas e segui ali, gostei. Por quê? Porque a empresa acreditava muito na arte da venda, de se relacionar, nas conversas, né, de visitar os clientes, de bater um papo, tomar um cafezinho e estar ali. E isso, muitas vezes, as empresas acreditam que isso vai aumentar a venda.
mas não é necessariamente isso que vai aumentar a venda. Pode ajudar sim, porque pessoas compram de pessoas e quanto melhor o relacionamento, melhor é a chance de aumentar as vendas, né? Porque afinal de contas, a venda, uma venda de valor mais alto, né? O relacionamento ele é muito forte, né? As pessoas vão comprar de alguém que confiam. Mas não é só isso, né? Se nós ficar só nisso, o que acontece? Se nós acreditarmos só na arte de vender, o nosso faturamento nunca vai ter uma previsibilidade. Por quê? Porque a gente não sabe, não consegue monitorar, não consegue controlar como está avançando essa negociação, né? Então é um ponto bem interessante, né? Entender que a arte da venda sim, é legal, é bacana, mas pode estar trazendo um problema para a tua empresa que não entrega previsibilidade de faturamento. E por isso que é tão importante entender a ciência da venda, né? Que é esse novo olhar da produtividade dos vendedores, novo olhar para entender o funil de venda e acompanhar ele diariamente, como está avançando isso. E uma sacada massa é entender que eu e o Gabriel, a gente já participou de alguns processos de vendas aí, de estruturação, e a gente identificou que em cada fase, dentro de um processo de vendas, existem motivos de perdas diferentes. E geralmente o vendedor, ele alega que o problema é preço, mas ele não entendeu o cliente. De repente ele está com o cliente errado, né, está atraindo o cliente errado. De repente ele não está usando os argumentos certos porque ele não conhece bem o cliente. Então, assim, um ponto que é muito importante, que eu vejo assim, tu ter o conhecimento do teu cliente, aprofundar o teu cliente e medir cada vez mais o teu processo, né? Um exemplo que eu trago aqui bem simples assim, mas fez todo sentido para mim, né? Eu fui fazer um programa de emagrecimento aí, né? Faz parte, né? Ficar mais saudável, enfim. E todo dia eu me pesava 2 vezes por dia. E sempre que eu monitorava isso, isso me estimulava a no outro dia forçar um pouquinho mais ou seguir cada vez mais a linha do meu programa para emagrecer, que seja 100 gramas, 200 gramas. Então, medir me estimulava a melhorar. E quando a gente não mede, a gente só analisa um número X do faturamento e não analisa o restante, não mede o resto, né? É muito ruim. Primeiro, tu não sabe para que lado ir, tu não sabe qual caminho seguir para melhorar, porque tu só está analisando um número e esse número não é suficiente, né? Tu pode sim, aumentei minha equipe aqui em 50%, então eu deveria vender 50% mais. Pode acontecer, mas isso não quer dizer que vai ser constante, né? Então, se tu conseguir medir mais informações, por exemplo, assim, uma coisa que são poucas empresas que medem quantas oportunidades de negócio tu gera por dia para o teu time de vendas. Quantos e-mails o teu vendedor manda por dia? Quantas ligações, quantas reuniões, né? Uma ligação ao esmo é uma coisa, né? Uma ligação fria, uma ligação sem um propósito é uma coisa, mas quantas ligações de reuniões, quantas visitas para apresentação de proposta o teu vendedor faz? São poucas empresas que medem isso. Se tu não mede isso, a chance de tu conseguir vender mais é muito difícil. Sim. Olha só, Gabriel, tu que fala aí. Não, só complementando, né? Eu acho que é bem interessante tu ver os números e saber os números, mas é mais importante fazer esse paralelo com a realidade, né? Às vezes a gente acaba vendo os números e os números por si só eles não conseguem traduzir a realidade, né? Então tu tem que fazer esse paralelo aí com o teu vendedor, saber realmente o que ele está fazendo, saber o que ele, qual que é o ponto fraco dele, qual que é o ponto forte, também entender como tua equipe trabalha antes de tu querer contratar alguém e esperar que magicamente aumente muito a tua produtividade, o teu comportamento do cliente, né? Então é preciso sim saber esses números, mas também entender como é que essa equipe trabalha para identificar essas falhas, né? Porque se tu não Exato, identificar essas falhas, tu não sabe onde tu vai implementar essas novas mudanças, né? Pode exato. ser que tu gaste muito tempo mandando e-mail ou muito tempo falando com o cliente errado, e aí, quando tu souber que tu está falando com o cliente errado, quando tu identificar essas falhas, tu vai ter que mudar alguma coisa no teu processo, né? Então, É isso que é o bacana, né? Tu vai começar a encontrar os gargalos de produção, de efetividade, de eficiência, enfim. É como tu disse, né? Se o teu vendedor tá fazendo todo o processo certinho,
está enviando e-mail, está fazendo ligação, está agendando reunião, faz tudo certinho, mas não está conseguindo bater a meta, o que vai acontecer? Tu tem que aprofundar um pouco mais isso. Essa é a parte do líder, né? De chegar, se aproximar e entender o que está acontecendo. Daqui a pouco estão chegando oportunidades que não são muito boas para o vendedor, né? Ou daqui a pouco ele está seguindo, está fazendo o envio, está se conectando com as pessoas, mas não está seguindo um modelo de e-mail padrão, não está seguindo um script padrão, ou até mesmo ele está, cara, ele não tá um mês mal, tem N situações que pode estar ocorrendo, né? Mas quando tu começa a entender que começa a medir os pontos, tu começa a identificar gargalos e tem vendedores que vão se destacar e tem vendedores que vão ficar, vamos dizer assim, abaixo um pouco e aí tu vai passar a tua liderança, né? Tu vai fazer o acompanhamento mais de próximo com esses que não estão tão bem. E tu vai poder pegar o quê? Tu vai poder pegar modelos e exemplos de vendedores que estão bem e treinar esse vendedor que não está tão bem assim, seguindo o modelo dos vendedores que estão com melhor resultado. Então, tu começa a otimizar e melhorar o teu processo, né? Melhorar a performance de todo o grupo, começando a medir cada uma das partes e entendendo essa produtividade do grupo, né? Esse é o processo, né? Esse é o Exatamente. processo. Né? Então, Exatamente. E aí tu consegue melhorar, né? Nada mais do que o processo, né? Então, exatamente. E aí o que se o vendedor que está performando um monte, está fazendo um monte de coisa de diferente, que o vendedor que não está performando tanto, tu tem algum erro no teu processo, né? Então eles não estão fazendo a mesma coisa, o mesmo estilo, né? Exatamente. Aí tu pode trocar isso e todo mundo ganha com essa análise. Mas se tu não analisar, é muito difícil tu conseguir qualquer coisa, né? Se tu não tem uma direção para onde ir, se tu não tem um caminho para onde seguir, se tu não analisar tanto as vitórias quanto as derrotas, fica muito difícil tu conseguir fazer orientar para qualquer lado que for, né? Então é muito complexo isso mesmo. E até, olha só, cara, a gente trabalha muito com campanhas de internet, campanhas de tráfego, e uma coisa que a gente analisa muito, né, Gabriel, é quantas pessoas estão visitando o nosso site, quantas pessoas estão entrando em contato, quantas pessoas estão solicitando orçamento. Ou seja, a gente monitora esse processo através de campanhas online, né? Que hoje é muito mais fácil em virtude de toda a tecnologia por trás e ferramentas que a gente tem hoje para monitorar isso. Mas eu estava pesquisando esses dias e olha só, é possível fazer isso com lojas físicas também, né? Imagina agora aí, tu tem uma loja, né, um negócio, enfim, pode ser desde uma sorveteria, uma hamburgueria, uma loja de roupas, uma papelaria, enfim, qualquer tipo de negócio, né? Hoje em dia existem vitrines inteligentes. O que é essa vitrine inteligente? Ela tem alguns sensores, algumas câmeras ali, que ela vai monitorando e controlando o fluxo de pessoas que vão até a vitrine. Imagina isso é que nem tu ter o poder de mensurar quantas pessoas estão indo no teu site. Então, tu está sabendo que, bom, esse mês eu faturei, vou fazer um valor hipotético aqui, 100 mil reais, beleza. E eu monitorei que ao longo de cada dia, 1.000 pessoas visitavam a minha vitrine, certo? Dessas 1.000 pessoas que visitavam minha vitrine, dessas 1.000, 10 ou 15 ou 20 pessoas compravam roupas comigo. Então, tu começa a entender um fluxo que todo dia, para tu manter essas 20 vendas, tu precisa 1.000 visitantes. Vai dar erro? Claro que vai dar erro. Mas com o tempo, né, tu vai identificar qual que é a tua média. E o que eu quero dizer com isso? Tu sabendo que para atrair 1.000 pessoas, tu vende 20 roupas, né, 20 produtos, enfim, ali, tu vai ter que entender como fazer campanhas para atrair. Se tu quer aumentar a venda, atrair mais pessoas, atrair 1.200, 1.500, ou manter a constância de 1.000 pessoas visitando. Então, hoje, não é só na internet que a gente consegue monitorar isso, né? A tecnologia está aí para ajudar nós. E se nós queremos realmente mudar o patamar do nosso negócio, ter melhores resultados, tu precisa ter um controle mais apurado, ter pessoas mais assertivas na tua volta, né? Então, são opções que existem e nem todo mundo está olhando para esse lado. Eu sempre costumo dizer, e vou repetir aqui de novo, já falei antes, as pessoas acreditam muito na arte de vender, só que a arte de vender, ela não traz previsibilidade nenhuma para o nosso faturamento. Se tu conseguir monitorar, por exemplo, né, como eu falei agora há pouco, o número de visitantes da tua loja, se tu conseguir saber que todo dia vem 1.000 pessoas, ou que tem dias que vem 1.000 e tem dias que vem 50, é óbvio que quanto menos pessoas na vitrine da tua loja,
menor são as chances de você fazer uma venda. Então, você tem que fazer uma ação, alguma campanha para atrair essas pessoas até a vitrine da sua loja. E aí você vai fazer uma vitrine bonita, para que essas pessoas se interessem a entrar, né? Aí já é um outro fluxo, medir quantas pessoas estão entrando na sua loja. Mas, enfim, é uma sacada para vocês verem que tem sim como mudar a produtividade de vendas, entender o processo como um todo e não só focar em aumentar vendedores e passar metas ousadas. Isso não é uma estratégia tão assertiva em vendas. Funcionou por muito tempo, mas o consumidor ele está cada vez com maiores informações. É um consumidor que tem um novo perfil aí que ainda está sendo estudado, né? Que a gente está aprendendo e cada vez o consumidor tem mais informação, então cada vez está mais difícil entender isso. E tu precisa assim pensar no teu processo. Se tu quer aumentar vendas, tu precisa entender como atrair essas pessoas, fazer essas pessoas conversarem contigo, validar se elas realmente precisam desse produto e oferecer o produto certo para elas, né? Eu costumo brincar que a fórmula da receita previsível é o quê? É ter o cliente certo, com processos claros e gerar valor para esse cliente. A gente pensa, o que é gerar valor? Cara, é tu ensinar o teu cliente alguma coisa nova, né? Uma roupa, por exemplo, cara, uma combinação que fica bem para sair à noite. Cara, tu tá ensinando o teu cliente. Ele não precisou fazer um curso para aprender como se vestir à noite, né? Tu tá ensinando, cara. Isso é gerar valor. Tu pode gerar valor através de um e-mail, né? Educando o cara alguma coisa. E a gente também pode gerar valor com vídeos aqui, como a gente está tentando fazer nesse momento, né, Gabriel? Eu acho que tem muita coisa para ser feita e as pessoas ficam às vezes muito dentro do seu quadrado, esperando a coisa acontecer. O que tu me diz aí? Só para complementar também, deu um exemplo ali de atração de clientes, né? Mas também é muito importante tu reter esses clientes, quem já é teu cliente, né? Então, exatamente. Não dá para esquecer isso, né? Só queria pontuar isso e também que as vendas têm que ser atualizadas, né? O jeito de vender tem que ser atualizado. Eu tenho um exemplo muito bom, que eu vou correr aqui perto de casa e tem um cara que vende melancia, né? Esse cara, há 20 anos, vende do mesmo jeito. Ele para o caminhão dele lá, bota umas melancia ali no chão ou sei lá, em cima do caminhão dele, fica sentado esperando o pessoal vir, né? Então, ele não pensou no que ele podia mudar de abordagem, ele não pensou no que ele podia melhorar no atendimento, no fechamento, não pensou qual que é realmente o maior problema que tem as pessoas de comprarem melancia. Putz, para tu trazer uma melancia, se tu tá a pé, de um lugar para o outro, é difícil, né? Então, por isso que é interessante tu ver e se atualizar e ver como que a gente pode melhorar o processo de vendas para trazer mais produtividade e trazer mais lucros, né? Então, qual que foi a última vez que foi feita uma atualização aí no teu processo? Quais foram as mudanças que você implementou na tua oferta? Eu acho que isso é muito interessante de tu pensar aí, pelo menos uma vez por mês, uma vez por cada 2 meses, a cada 15 dias, enfim, ir anotando isso, porque eu acho que é muito interessante tu se atualizar, né? Acho que as vendas passam por isso. Quantas empresas aí não fecharam, não ficaram no passado aí, porque não se atualizaram, né? E a parte de vendas é uma das mais importantes, né? Não do processo da empresa, às vezes a empresa não se atualiza digitalmente, mas o processo de vendas é muito interessante. A gente vê uma coisa assim, a gente vê uma coisa muito clara assim, né? A gente estuda muito, né, Gabriel? Toda hora aí envolvido e correndo, treinando, enfim. E a gente percebe muito assim que no Brasil hoje a grande maioria das empresas elas pensam muito em fazer o produto, entregar o produto e a parte de vendas é a última coisa. Ninguém se preocupa com isso hoje. Só que num cenário cada vez mais competitivo, os produtos eles são cada vez mais parecidos e tu vai realmente conseguir ampliar a venda no atendimento do vendedor, né? No controle que tu tem sobre os teus clientes. E o que tu falou é muito importante, né? Até tinha me esquecido mesmo. Essa questão de ter um controle de quem já é teu cliente. Cara, olha o que aconteceu no Black Friday, né? Todo ano acontece isso. Quantas mensagens tu recebeu, Gabriel, de empresas que têm o teu cadastro fazendo alguma promoção no Black Friday?
e quantas tu comprou e quantas tu não iria comprar nada se não soubesse que tinha essa promoção, né? Se eles não te avisassem. Então, fica cada vez mais claro para mim, se tu não tiver um time que pensa também no pós-venda, eu sempre digo assim, fazer uma venda é muito difícil. E tu vai conseguir ter um lucro melhor, ter uma rentabilidade melhor ao longo prazo com o teu cliente, mantendo ele fidelizado, né? Então, hoje a gente já falou em outros vídeos, enfim, do LTV, né, que é o Lifetime Value, ou seja, quanto tempo o teu cliente vai gastar dinheiro contigo. Esse é o maior indicador em vendas. Se tu não conseguir fazer com que o teu cliente compre todo mês contigo, uma vez por ano, enfim, tu tá deixando ele na concorrência, né? Então, se tu não faz essa venda, ele com certeza vai comprar de algum concorrente. Então, vender é um processo que precisa ser cada vez mais estudado. Se tu puder todo mês fazer uma atualização de vendas, buscar um conhecimento, que seja uma sacada que tu tem e tu colocar em prática, né? Eu sempre falo assim, conhecimento, né? Até fiz um vídeo esses dias falando sobre isso. Conhecimento, ele não vale de nada se tu não colocar em prática, né? O mercado é que vai lapidar esse teu conhecimento. Tu pode ter uma ideia principal e no dia a dia, no mercado, com os teus clientes, que tu vai fazer essa ideia ficar fantástica, né? Tu vai melhorar essa ideia conversando com os teus clientes, testando com os teus clientes e vendo aonde tu pode melhorar isso. Então, a ideia, o conhecimento, é algo que não vale nada se não colocar em prática. Tu tem que colocar em prática, fazer a coisa acontecer e analisar como melhorar isso, né? Eu acho que cada vez mais a gente está indo para um caminho que não tem volta, né? Tudo tu tem que testar, validar e analisar. E vendas é isso. Vendas é um organismo vivo, né? Tá sempre se mexendo, tá sempre se atualizando e as pessoas, né? Muito em virtude das pessoas, do teu público, tá se atualizando, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu não sei se tu tinha mais alguma coisa para falar, Gabriel. Eu acho que da minha parte era mais ou menos isso que eu queria dizer, né? Que É, é importante essa atualização, usar tecnologias, começar a entender um pouquinho mais isso, né? Nós estamos em 2020, afinal de contas, né? Então nós já estamos avançando cada vez mais para o mundo tecnológico, mais digital. E se a tua empresa não tem nada ainda, é muito importante sim começar a abrir esse olhar, né? Entender que não é só a arte da venda, mas tem uma ciência por trás também aí. é bem nítido, né? Tem muitas empresas aí que se preocupam com a tecnologia dos produtos, se preocupam com a tecnologia. Vamos alterar isso aqui, vamos modificar, vamos atualizar a parte do processo dos produtos, mas acabam que no processo de vendas, que é uma arte, que não é uma arte também, mas é algo que tem que ser modificado, acabam sempre fazendo da mesma maneira, né? E isso reflete que aí coloca mais pressão nos vendedores, mais pressão na equipe, algumas vezes investimentos aí não são muito bem feitos e aí é, é o destino de muitas empresas que acabam fechando, né? Então, a parte de vendas é o que mantém qualquer empresa de pé, né? Então, Se não tu importa se... vender, se tu vender, quanto mais tu vender, maior a chance de entrar recursos dentro da empresa, né? É, É bem essa linha aí. mas eu acredito que é isso, né? Só relembrando aí do que eu já falei, só para complementar, realmente, os números são importantes, mas os números com uma realidade do lado, para tu conseguir comparar isso, são mais importantes ainda, né? Então, É verdade, cara. Eu acho números que é pelos números não dizem nada. exatamente. Eu acho que tu falou tudo agora, né? Tem que ter. Os números vão dar um caminho, né? Mas tu precisa lapidar isso, entendendo o teu mercado. Daqui a pouco tu tá numa linha de produtos que tu pode melhorar, que tu pode se posicionar melhor para ter vendas melhores, para aumentar valor, enfim. Mas assim, o número é a base, né? Então não pense que a gente falou que só números não é isso, né? O número é uma base para tu ter uma direção. E aí o teu feeling de empreendedor, o teu feeling de gerente de vendas, enfim, é o que vai lapidar isso e, né, seguir um caminho melhor. Aí tu vai conseguir ver o que funciona, o que não funciona, e aí tu vai então seguir para o caminho que dá mais resultados com o teu feeling também aí, com essas análises aí. Eu acho que é isso, né, Gabriel, por hoje. A gente falou então sobre como se preparar um pouco melhor para ter um futuro de vendas com mais resultados, né? Entendendo dessas novas tendências aí que já são realidades, né? Que você precisa ir atrás, buscar esse conhecimento para gerar esses novos resultados, certo?
Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção. A gente fica aí, se tiver dúvidas, comentem aqui também abaixo do vídeo, né? A gente vai disponibilizar isso aqui no YouTube e também no Facebook, né? E a gente fica aberto aí a querem discutir outros assuntos, é só mandar para nós aí, né? E lembrando que se você ficou até o final desse vídeo e gostou do conteúdo, compartilha ele com teu sócio, com amigo empresário, enfim, que também pode estar aí no momento de querer mudar e de repente não tem uma orientação muito correta, a gente pode ajudar vocês aí também, né? E curte aqui o... Como é que é, Gabriel? Tem que clicar no sininho aqui, né? Isso, no YouTube, É né? isso aí, isso Então aí. tá. Clica no sininho aí para ser lembrado, curte, Isso. compartilha aí, Isso, que se inscreve ajuda, no isso aí canal que ajuda também vai ajudar nós bastante. aí, vai estimular nós a fazer mais vídeos toda semana. Tá bom? Acho que é isso, né, Gabriel? Então, forte abraço para todo mundo aí e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.